Olá, meu nome é Jéssica Azevedo e eu vou apresentar o trabalho Tamanhos de requisições de entrada e saída de aplicações HPC em um supercomputador. Este estudo ele conta com a participação de Jean Bess, Pablo Pavan e Felipe Navot, do Instituto de Informática da URGS, e teve a colaboração da pesquisadora Franciele Boito, da Universidade de Bordeaux. Aqui a gente tem um sumário, onde a gente vai ter a ordem das sessões, começando pela motivação, objetivos, a metodologia, análise de resultados, a conclusão e os trabalhos futuros. Começando pela motivação. As aplicações HPC, elas demandam uma alta capacidade de armazenamento e eficiência no acesso aos dados. Essas aplicações, elas lidam com uma grande quantidade de dados, fazendo com que uma centena de nós de computação precise acessar um sistema de armazenamento compartilhado de forma simultânea. Dependendo da forma como essas aplicações fazem suas requisições de entrada e saída, isso é, o seu padrão de acesso, isso vai causar impacto no desempenho. Nessa imagem a gente pode ver que toda a capacidade de processamento dos nós ela é achatada pela taxa de acesso aos dados, e o padrão de acesso dessas aplicações pode impactar o desempenho desse acesso aos dados. Objetivo. O que a gente busca? Justamente identificar os tamanhos mais comuns das requisições de entrada e saída das aplicações de um supercomputador. E, além disso, gerar resultados que possam ser utilizados para formar parâmetros mais reais para aplicações de benchmarks, para técnicas de otimizações de entrada e saída dessas aplicações. E, para isso, a gente utiliza os dados captados pela caracterização feita pela ferramenta Darshan, desenvolvida pela Argonne Leadership Computing Facility no Intrepid Blue Gene P, também da Argonne. E como a gente contribui? Nossos resultados eles vão ser úteis para aplicações de benchmarks que validam técnicas de otimizações de entrada e saída dessas aplicações, reforçando o que a gente busca. Começando a metodologia. Os dados foram coletados pela Argonne entre 2010 e 2013 utilizando o Darshan. Ele funciona interceptando o fluxo das operações de entrada e saída e registra as estatísticas para cada arquivo aberto. Essas informações elas permitem que a gente identifique tamanhos médios, padrões de acesso, operações e o tempo gasto nessas operações de entrada e saída. Os dados que a gente utilizou eles foram parseados já em trabalho anterior e a gente usou eles como base. E o foco do nosso estudo ele foi em dados de 2012, que foi gerado pela versão do Darshan 2.0, resultando em 91.603 jobs. Falando sobre a taxa de cobertura, ela variou de 20% a 80% por semana. E o que significa essa taxa? Ela serve para nos dizer quantas aplicações foram captadas e caracterizadas pelo Darshan. Essa variação ela é devida ao Darshan ter apenas instrumentado aplicações que chamaram com sucesso o MPI init e o MPI finalize. Porém, isso não impede que as aplicações utilizem POSIX, porque ambas as funções elas são utilizadas apenas para fins de agrupar informações sobre a execução da aplicação. Elas são usadas apenas pelo Darshan. E a gente agrupou esses dados por mês em padrão de acesso para facilitar a gente detectar se os tamanhos médios eles diferem entre os meses ou se eles são contínuos. E o que a gente observou? A gente observou os valores mínimos, os médios, máximos e quartis, desses 22 padrões únicos de acesso que a gente observou. Esses padrões eles podem se repetir entre as aplicações e também podem ocorrer de forma simultânea.
A gente analisou esses padrões pelo ponto de vista da aplicação, ou seja, no sistema de arquivos eles podem se mesclar, eles podem se sobrepor e etc., mas isso já foge do escopo desse trabalho. Começando a análise e resultados. Bom, utilizando as estimativas de fases de entrada e saída obtidas no mesmo trabalho anterior, desses 22 padrões únicos observados, a gente selecionou 6. Os seis padrões que mais duraram entre as aplicações para realizar a nossa análise. Nessa tabela a gente pode ver a descrição desses padrões, a gente pode ver as estatísticas dele. Essas estatísticas elas se referem ao ano inteiro dos dados coletados. A gente pode perceber que a maioria desses padrões eles são POSIX, são descritas, poucos são NPI-IO. Desses 6, apenas um é NPI-IO e poucos são padrões de leitura. A gente pode observar também que a maior média foi do padrão F, né, do NPI-IO Write Shared File. Os demais, a maioria tem tamanhos médios pequenos, exceto do padrão A, o POSIX Write Sequential Unique File, que teve uma média um pouquinho maior do que os outros que utilizaram POSIX. Isso pode ser explicado pela diferença entre NPI-IO e POSIX, que vai ser comentado mais à frente. Nesse gráfico a gente pode observar o comportamento desses 6 padrões durante o ano inteiro. O eixo X são os dias de cada mês, e o eixo Y são os tamanhos médios, sendo que o eixo Y é diferente para cada linha. Comentando o comportamento que a gente detectou do padrão A até o padrão E. Todos eles seguem uma tendência de padrão médio de 1 KB a 4 MB. Todos utilizam a interface POSIX. O padrão de acesso F foi o que mais variou, não apresentando a mesma tendência dos padrões anteriores, e ele utiliza a interface NPI-IO. Essas diferenças de tamanho elas podem ser explicadas pela otimização da interface de NPI-IO, que a gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Chegando na conclusão. Desses 6 padrões utilizados como amostra, 5 deles se mantêm com a tendência de tamanho médio entre 1 KB e 4 MB. O padrão que mais se destacou pela sua alta variabilidade dos tamanhos médios foi o F. Ele corresponde ao NPI-IO Write Shared File. E essa diversidade de tamanhos, essa maior variabilidade, ela é explicada pelas otimizações da interface, como data sieving e collective buffering. E falando agora sobre trabalhos futuros. O que a gente pretende fazer? A gente pretende fazer novas análises, mas agora focando mais em padrões de acesso específicos, por exemplo, analisar melhor o padrão do NPI-IO especificadamente, para conseguir estatísticas mais precisas, resultados mais precisos, para conseguir olhar melhor como ele se comporta. E essas análises elas vão servir para aplicação dos dados em benchmarks, para melhorar os parâmetros desses benchmarks, para melhorar a confiabilidade dos testes para novas técnicas de otimizações de entrada e saída dessas aplicações. Aqui a gente chega nos agradecimentos. A pesquisa ela recebeu um financiamento da PIBIC CNPq Works, a CAPES, CNPq Projeto Petrobras. E ela também utilizou recursos da Argonne Leadership Computing Facility, do Laboratório Nacional de Argonne, que é apoiado pelo Office of Science of the US Department of Energy.
E por fim, eu encerro a minha apresentação e peço que, caso houverem dúvidas, perguntas, não deixem de entrar em contato. Muito obrigada pela atenção.